Olá, você está sintonizado no Revista TST, o programa que traz as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Veja os destaques desta edição. Motorista de ônibus obtém direito à indenização após ter sido vítima de assaltos durante o serviço. O empregado ainda testemunhou o assassinato a tiros de um colega de trabalho. Restaurante que mantinha pessoas em condições degradantes de trabalho é condenado por dano moral coletivo. E você vai ver ainda uma reportagem especial sobre etarismo, que é a discriminação por idade. O Revista TST está no ar. Nós começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Os ministros decidiram que o exame de um segundo recurso é inviabilizado pelo não pagamento da diferença de depósito recursal na data da interposição. O processo analisado envolveu uma distribuidora de energia que deixou de comprovar o pagamento a tempo de pedir o reexame da decisão de segundo grau. A repórter Evne Araújo explica esse caso para a gente. Oi, Evne. Oi, Anderson. Oi, Luana. O depósito recursal deve ser depositado quando se recorre de uma condenação. A finalidade desse dinheiro é garantir a execução da decisão judicial. Ao fim da tramitação do processo, o valor fica com a parte vencedora. Em princípio, o montante a ser depositado é determinado pelo juiz. Há, porém, um limite de valor para cada tipo de recurso. Essa quantia é estabelecida pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio de uma tabela atualizada anualmente. De acordo com a súmula 128 do Tribunal Superior do Trabalho, a parte que recorre deve efetuar o depósito integralmente em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção até que se atinja o valor da causa. No caso analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho, a empresa havia sido condenada a pagar R$300 mil à viúva de um eletricista morto num acidente de trabalho. Ao interpor o primeiro recurso de revista, a empregadora pagou quase R$13 mil a título de depósito recursal, conforme a tabela vigente na época. O apelo foi acolhido pela 7ª turma do TST e o caso voltou ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Piauí para que fosse reexaminado. O TRT, no entanto, não alterou o valor da condenação. A distribuidora, então, interpôs um segundo recurso de revista. Nesse momento, o valor do depósito havia sido atualizado para R$18 mil, cabendo à empresa depositar previamente a diferença em relação à tabela anterior. Isso, porém, só foi feito após o TRT intimá-la a comprovar o recolhimento. A intimação se baseou na orientação jurisprudencial 140 da Seção 1 de Dissídios Individuais, que prevê prazo de 5 dias para regularização em caso de recolhimento insuficiente do depósito. No TST, o recurso foi considerado inválido em razão do não pagamento das custas e do depósito recursal dentro do prazo. Para a 7ª turma, a OJ 140 não se aplica ao caso, porque não se trata de recolhimento insuficiente, mas de falta de recolhimento. Para o relator na seção 1 de dissídios individuais, ministro Hugo Scheuermann, a concessão de prazo para regularização era inviável. Cabia à empresa, no momento da interposição do segundo recurso de revista, efetuar o depósito em valor suficiente para complementar o anterior, uma vez que este é um dos requisitos essenciais para a admissão do apelo. Para o ministro, como isso só foi feito depois, a inviabilização do exame foi aplicada corretamente pela 7ª turma. A decisão foi unânime. Anderson, Luana, é com vocês. Tá certo, Evne. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E mudando de assunto, a 5ª turma do TST decidiu encaminhar ao Pleno a discussão sobre a constitucionalidade do artigo 223G, parágrafo 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O artigo foi incluído pela reforma trabalhista em 2017 e prevê a tarifação das indenizações por dano moral com base no salário contratual. De acordo com a Constituição, a inconstitucionalidade da lei só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial.
O processo que deu origem ao questionamento foi ajuizado por um servente de pedreiro. Ele trabalhava na construção de um edifício em Pará de Minas e, em março de 2020, sofreu um acidente de trabalho ao cair de uma escada. Pois é, Luana, nesse caso, a empresa foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, a pagar indenização de R$10 mil ao empregado. Ao excluir a possibilidade de usar a tarifação da CLT para definir o valor, o TRT registrou que os dispositivos haviam sido declarados inconstitucionais pelo Pleno do Regional. A empresa então recorreu ao TST requerendo a aplicação da regra. Por unanimidade, seguindo a fundamentação do relator, ministro Breno Medeiros, a quinta turma decidiu acolher o incidente de arguição de inconstitucionalidade e determinou o encaminhamento do processo ao Tribunal Pleno do TST. A seguir, motorista de ônibus obtém direito à indenização após ter sido vítima de assaltos durante o serviço. É daqui a pouco. Estamos de volta com Revista TST e chegou a hora de ver os destaques das turmas do tribunal. O primeiro caso foi julgado pela sexta turma, que condenou um restaurante de Santo André, em São Paulo, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$50 mil. O estabelecimento mantinha pessoas, incluindo estrangeiros, em condições degradantes de trabalho. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho com base em inquérito aberto a partir de denúncia anônima. Em setembro de 2014, a fiscalização constatou a presença de 3 brasileiros, 2 egípcios e um libanês, todos sem registro, trabalhando e morando no mesmo local. Em abril de 2015, uma nova fiscalização identificou diversas irregularidades, como fiação exposta, sanitários fora das normas e alojamentos sem camas e armários. Os passaportes dos trabalhadores tinham sido retidos pelo empregador, também egípcio. O restaurante foi então autuado, mas em diligência posterior, os fiscais verificaram que os estrangeiros continuavam trabalhando no restaurante ilegalmente, embora não morassem mais no local. O juízo de primeiro grau determinou que a empresa regularizasse o contrato de trabalho dos empregados em até 20 dias, sob pena de multa de R$5 mil por trabalhador encontrado em situação irregular. Contudo, o pedido de condenação por dano moral coletivo foi negado. Ao manter a sentença, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo considerou que as irregularidades haviam cessado após o cumprimento da ordem judicial, mas em recurso de revista, o MPT sustentou que a correção da irregularidade somente no curso da ação não afasta a ofensa aos direitos coletivos praticada ao longo dos anos. A relatora na sexta turma do TST, a ministra Cátia Arruda, observou que a caracterização do trabalho análogo ao de escravo não depende da restrição da liberdade de locomoção. Além disso, abrange a sujeição das pessoas a condições degradantes de trabalho, como ocorreu no caso. Para a ministra, o fato de o restaurante ter regularizado a situação não afasta o dever de reparar. Além disso, segundo a relatora, o objeto da demanda diz respeito não apenas a direitos individuais, uma vez que foram gravemente violadas normas protetivas relacionadas à saúde e à segurança dos trabalhadores. No caso específico dos autos, as condutas ilícitas podem vir a se repetir, tendo em vista que, embora o alojamento em questão tenha sido desocupado, não há nada que garanta que não venha a ser ocupado, inclusive com trabalhadores também superexplorados, como é o caso dos autos. E por isso entendo aconselhável, aliás, aplicável, disposto no artigo 497 do CPC, e dou provimento ao recurso de revista quanto a este tema, dano moral coletivo, alojamento em condições irregulares, manutenção de trabalhadores em condições análogas às de escravo, por violação do artigo 186 do Código Civil, e, no mérito, condeno o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.
Ao fixar o valor da indenização em R$ 50 mil, a ministra reiterou a gravidade da conduta de manter trabalhadores estrangeiros em alojamentos inadequados, desprovidos de todos os direitos trabalhistas. Contudo, ponderou que as irregularidades apontadas foram sanadas e que se trata de microempresa com faturamento anual bruto de até R$ 360 mil. O valor da indenização por dano moral coletivo será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O destaque agora é da primeira turma. O colegiado rejeitou o recurso de um ferramenteiro que pretendia receber adicional de transferência correspondente aos períodos em que atuou fora do local de contratação. Segundo a turma, não houve mudança de domicílio, o que descaracteriza a transferência. Na reclamação trabalhista, o profissional disse que foi contratado como aprendiz pela Volkswagen Brasil em 1992, em São Bernardo do Campo. 6 anos depois, ele passou a exercer a função de ferramenteiro de manutenção. A partir de 2009, trabalhou em Taubaté, que fica no interior do estado de São Paulo, em Curitiba, no Paraná e até na Argentina. O juízo de primeiro grau entendeu que os requisitos legais foram preenchidos e, por isso, condenou a empresa ao pagamento de adicional de transferência de 25% sobre o salário. Porém, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo reformou a sentença. De acordo com o TRT, a parcela é devida somente quando o empregado é transferido provisoriamente para local diferente do registrado no contrato de trabalho. O regional verificou que o ferramenteiro ficava hospedado em hotel, com diárias pagas pela empresa, que também arcava com os custos de refeição, lavanderia e aluguel de carro. Assim, apesar de as transferências terem caráter provisório, elas não acarretaram a mudança de domicílio do trabalhador, pois ele nunca chegou a se estabelecer de fato nesses locais. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na primeira turma foi o ministro Amaury Rodrigues. O ministro observou que o artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho não considera a transferência a prestação de serviços em local diverso do contratado quando a mudança não acarretar mudança de domicílio. Ainda segundo o relator, o pedido do trabalhador exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Assim, a primeira turma rejeitou o recurso do ferramenteiro. A decisão foi unânime. E um motorista de ônibus obteve direito à indenização de R$ 3 mil após ter sido vítima de assaltos durante a jornada de trabalho e ter visto um colega de profissão ser assassinado. O repórter Daniel Vasques acompanhou o julgamento na terceira turma e traz os detalhes para a gente. Oi, Daniel. Oi, Luana. Os ministros restabeleceram a sentença que havia condenado a Transportes Guanabara, do Rio Grande do Norte, a indenizar um motorista de ônibus que sofreu 2 assaltos durante o trabalho. Na reclamação trabalhista, o empregado alegou que chegou a testemunhar o assassinato a tiros de um colega. Ele argumentou que, embora estivesse constantemente exposto a riscos, não recebia assistência psicológica por parte da empresa. A companhia de ônibus sustentou não ter sido comprovado que os transtornos psicológicos relatados pelo trabalhador tivessem relação com as atividades por ele desenvolvidas. Ao avaliar o processo, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região reverteu decisão de primeiro grau que havia condenado a empresa a pagar indenização por danos morais ao trabalhador. Para o TRT, por se tratar de transporte rodoviário de pessoas e não de valores de instituição financeira, a integridade do empregado não deve ser atribuída à empregadora, e sim ao Estado, conforme estabelece a Constituição Federal. Em recurso ao TST, o motorista sustentou que, conforme entendimento da Corte Superior, a responsabilidade pela reparação dos danos é do empregador. Isso porque as sequelas psíquicas por ele sofridas foram decorrentes do exercício da atividade reconhecida como de risco. Ao julgar o recurso, o ministro Alberto Balazeiro acolheu o argumento. Segundo o relator, a jurisprudência pacificada pelo TST indica que, no caso de motorista de ônibus rodoviário, os riscos são considerados inerentes à atividade, à medida que expõem o trabalhador a situações mais perigosas do que as vividas por outros indivíduos. Assim, de maneira unânime, os ministros da terceira turma consideraram que a existência de risco potencial à integridade física e psíquica do empregado
atrai a responsabilidade objetiva do empregador, conforme estabelece o Código Civil. Dessa forma, a sentença de primeiro grau que havia condenado a empresa a indenizar o motorista em R$ 3.000 pelo dano moral sofrido foi restabelecida. São essas as informações. Luana, eu volto com você. Tá certo, Daniel. Muito obrigada e até a próxima. A Comissão Permanente de Documentação e Memória do Tribunal Superior do Trabalho está selecionando artigos para a próxima edição da revista do TST, referente aos meses de abril a junho deste ano. Textos jurídicos com tema acessibilidade e diversidade no contexto do direito do trabalho podem ser enviados até o dia 2 de maio para o e-mail revista@tst.jus.br. Para mais informações sobre como participar, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Na página você acessa o edital. E no próximo bloco você vai ver uma reportagem especial sobre discriminação por idade. É daqui a pouco, não saia daí. Voltamos com Revista TST. Confira outras notícias da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho iniciou o curso Julgamento com Perspectiva de Diversidade e Inclusão, Perspectiva de Gênero. Na aula de abertura, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, falou sobre os desafios para enfrentar a violência contra a mulher e a discriminação em ambientes de trabalho. Durante o evento, foi debatida ainda a incorporação da perspectiva de gênero nos julgamentos do tribunal, para evitar qualquer forma de discriminação. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, participou de um encontro sobre direitos sociais no Vaticano. O workshop, que também contou com a presença de um grupo de juízas e juízes do trabalho brasileiros, reuniu integrantes da magistratura de países africanos e americanos. O presidente do TST se encontrou ainda com o Papa Francisco em audiência geral. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, participou da assinatura de termo de cooperação técnica para agilizar o pagamento de ações trabalhistas. O documento foi assinado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, e a Procuradoria da União da 4ª Região. O acordo é pioneiro entre os 24 tribunais regionais do trabalho do país. Durante todo o mês de abril, a sede do TST ficará iluminada com a cor verde. Essa é uma das ações da campanha Abril Verde, que alerta para a necessidade de garantir ambientes de trabalho seguros e saudáveis. E agora nós vamos falar de um assunto que tem levantado discussões no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. É o etarismo, preconceito relacionado à idade. As pessoas mais velhas, Anderson, são as principais vítimas desse tipo de discriminação. Vamos saber mais na reportagem que o repórter Pablo Lemos preparou para a gente. Esta é a Lucimar Rodrigues, em seu último ensaio do coral do Tribunal Superior do Trabalho como servidora. É que ela se aposentou, mas garante que o descanso foi só do trabalho. As atividades físicas são diárias, pilates, funcional, 2 vezes na semana eu faço natação, 2 vezes dança e aos finais de semana eu faço as caminhadas. Então todos os dias eu estou em atividade, não sou assim nenhuma atleta, né, de performática, mas eu estou no meu ritmo, eu faço minhas atividades todos os dias praticamente. São reuniões na igreja, encontro com as amigas, família. A Lucimar também já publicou 2 livros e é imortal na Academia Cruzeirense de Letras, em Brasília. Agora, com mais tempo livre, ela quer dedicar suas energias a essas atividades. Enquanto há vida, há movimento, não importa a idade que a gente tenha, o importante é você se manter na caminhada, no caminho, seguir em frente sempre, olhando para o horizonte. A servidora aposentada é um exemplo de que essa fase pode ser muito produtiva. Mas tem muita gente que não pensa assim. Você já ouviu falar em etarismo? É o preconceito relacionado à idade, praticado muitas vezes contra pessoas mais velhas. Esse tipo de discriminação pode afetar a autoestima, o bem-estar e a saúde mental. Por isso, a Organização das Nações Unidas coloca o tema como um desafio global. Segundo o relatório da ONU, estima-se que mais de 6 milhões de casos de depressão em todo o mundo sejam atribuíveis ao envelhecimento.
Esta especialista em diversidade etária afirma que, entre as mulheres, a discriminação por envelhecimento pode ser mais frequente. O etarismo é o terceiro maior ismo do mundo ocidental. O primeiro é o racismo, o segundo é o sexismo e o terceiro é o etarismo. Ou seja, se você é uma mulher madura e negra, você sofre muito mais preconceito no mercado de trabalho ou na vida. As mulheres, elas têm essa pressão etária durante toda a vida, porque a gente tem uma sociedade que coloca a juventude como sinal de beleza. Elas têm idade para engravidar, elas têm idade para casar, elas têm idade para tudo, né, na vida, assim, elas são cobradas pela questão etária. Então, o preconceito ele é muito maior com relação a elas, e tem uma coisa que chama age shaming, que é um outro ponto interessante, que é a vergonha de envelhecer, que normalmente atinge mais as mulheres. Então, eu tenho vergonha de ser considerada velha, porque velho é descartável, velho é feio, velho é invisível dentro da nossa sociedade. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estima que em 2040 o número de mulheres com mais de 60 anos no Brasil passe de 30 milhões, enquanto o de homens deve chegar a quase 24 milhões. Com base nessas projeções, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, desenvolve ações de conscientização voltadas ao envelhecimento saudável. Um dos principais desafios é que a gente traga essa discussão para os diferentes espaços. Que espaços são esses? Nas escolas, nas universidades, nos ambientes de trabalho, nas famílias, nas comunidades. Por quê? O idadismo ou etarismo, ele acontece de uma forma muito silenciosa. Então, muitas vezes, nós temos ações ou reproduzimos ações sem nos darmos conta, e ações que muitas vezes são preconceituosas, têm por base um estigma ou um preconceito em relação a uma outra pessoa. Segundo a OPAS, entre pessoas idosas, o envelhecimento está associado a uma pior saúde física e mental, maior isolamento social e solidão, maior insegurança financeira, diminuição da qualidade de vida e morte prematura. Uma em cada 2 pessoas no mundo tem atitudes discriminatórias, que pioram ainda mais a situação, seja no mercado de trabalho ou em qualquer outro ambiente. Muitas vezes, se você não tem um espaço, porque pela sua idade você recebe a mensagem de que você não tem condições de responder, de participar, de compreender ou de manusear determinado instrumento, determinado, enfim, novidade que surge, inclusive, no mercado, você muitas vezes pode se retrair, né? Pode, inclusive, não contribuir. E, desta forma, o mercado e a sociedade deixam de ter oportunidade, de ter novas ideias que, de repente, poderiam surgir dessas pessoas, independente da sua idade. Eu acho que essa é uma questão importante. Assim, as pessoas, elas podem produzir, elas têm contribuições a dar, independente da sua idade. E a Lucimar está pronta para isso nessa nova fase da vida. Não tem limite, né? Idade, sexo. O que a gente precisa é ter vontade de continuar vivendo com qualidade. Bom, nós encerramos por aqui. Para acompanhar outras edições do Revista TST, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. Muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau!